sem mais delongas, peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 28. Nós não nos esquecemos da nossa série em Malaquias, tá? Tem tido programações específicas na igreja, então demos uma pausa na série em Malaquias e no devido tempo nós vamos retornar, tá? Mês passado, mês retrasado, aniversário da igreja, e agora esse mês sobre missões, né, na IPB, então estamos a falar assuntos pertinentes à ocasião, mas aí depois vamos retornar Malaquias, então não nos esquecemos dessa nossa série lá no livro de Malaquias. Na igreja do Seleta, graças a Deus já terminou, né? Mas aqui depois a gente vai continuar e também terminar, falta pouco. Mateus capítulo 28, no versículo 18 até o versículo 20. Mateus 28, verso 18 até o versículo 20. Se já achamos, assim diz a bendita palavra do nosso Deus. Aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, ou todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, o mês de agosto marca o mês de missões na IPB. Neste mês, geralmente se dedica para falar sobre missões, né? Ser dedicado mais na IPB para trazer o assunto de missões aqui em nossa igreja. Isso porque foi neste mês, no dia 12 de agosto, quando o pastor Simon, né, o americano pastor Simon, ele desembarcou no Brasil, ou ao Brasil, a fim então de começar a obra missionária no Brasil. Essa obra aqui teve duração de 8 anos e nesse tempo ele então pôde fazer bastante atividades, trabalhos missionários, que culminou na implementação ou fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, como uma forma de lembrar o início da IPB, o início da Igreja Presbiteriana do Brasil, no mês de agosto, com a chegada do Simon, então a IPB dedica o mês de agosto a fim então de falar sobre missões. Ao fazer isto, então, a IPB se une às demais, né, a IPB mantém então legado, né, daquilo que é o seu zelo por missões. E a IPB tem feito grandes trabalhos no que concerne a obra missionária, contando com cerca de 3.000 igrejas em todo o território nacional, com 2.500 congregações e 5.000 pastores, mais de 5.000 pastores em seu rol de pastores da IPB. A IPB está presente nas missões transculturais, com mais de 1.300 missionários espalhados pelos 5 continentes. Assim, o mês de agosto, então, ele serve de um memorial para a Igreja Presbiteriana do Brasil, a fim de ser relembrada do Evangelho que um dia recebeu e da necessidade de compartilhar este mesmo Evangelho a outros povos que ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta que se faz é por quê? Por que nós precisamos ser relembrados sobre missões? Por que nós precisamos nos engajar em missões? Por que nós precisamos dedicar força, dedicar tempo, apresentar as nossas ofertas por missões, orar por missões,
ter um dia específico na igreja para comunicar, trazer comunicados de missionários que estão no mundo afora. Por que nós devemos nos preocupar com missões? Qual é a razão disso? Será que não é suficiente ficarmos apenas aqui como igreja do Jardim Marilene? Por que temos de nos preocupar com missões? Pois bem, meus irmãos, a razão para isso está exatamente no texto que nós acabamos de ler. O nosso Senhor Jesus Cristo aqui, nas suas palavras sobre a grande comissão, Ele nos apresenta então razões para a gente fazer missões. Portanto, gostaria de falar com vocês no dia de hoje, com base nesse texto, sobre o tema: por que devemos fazer missões? Por que devemos fazer missões? E o objetivo então é sairmos daqui. Temos então resposta a essa pergunta: por que devemos fazer missões? E o nosso Senhor Jesus Cristo aqui no texto que nós acabamos de ler, nos apresenta 3 razões do porquê que nós devemos fazer missões. Chamo então tua atenção para a exposição de hoje. A primeira razão está no versículo 18, que diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Neste versículo nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo que devemos fazer missões por causa da grande autoridade de Cristo. Essa é a primeira resposta, essa é a primeira razão do porquê que nós devemos fazer missões. Devemos fazer missões por causa da grande autoridade de Cristo. É interessante, meus queridos irmãos, perceber aqui que a palavra que toda autoridade me foi dada não quer dizer que Cristo não tenha ou não tenha tido autoridade outrora. Os evangelhos nos registram que Jesus Cristo, ele pregava com autoridade, ele curava com autoridade, expulsava demônios com autoridade e fazia tantas outras coisas com autoridade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo sempre teve autoridade. No entanto, tais exercícios do seu poder, de alguma forma, estavam limitados devido ao seu estado de humilhação. Tem-se dito que Jesus Cristo teve 2 estados, o estado de humilhação, que é da sua concepção até a sua morte, e o estado de exaltação, que é da sua ressurreição até aos nossos dias. Então, no seu estado de humilhação, o Senhor Jesus teve o seu poder mais ou menos como se fosse assim, limitado, devido ao seu estado, então, de humilhação. Devemos entender, então, que tal declaração de Jesus, com relação à sua ressurreição, Jesus não está mais agora limitado no exercício do seu poder. Entendam-me bem, não estou a querer dizer que Jesus Cristo não tinha poder antes. Ele teve, mas devido ao seu estado de humilhação, ele estava limitado. Agora, o Cristo ressurreto, ele é o Cristo glorificado, é o Cristo exaltado. O Cristo que ressuscitou já não é mais o Cristo humilhado, mas é o Cristo glorificado, o Cristo exaltado. Ele exerce o seu poder sem restrição nenhuma. Essa é a primeira coisa que podemos aqui ver com relação a toda a autoridade me foi dada. No entanto, há uma coisa adicional que precisamos ver aqui, e que parece que faz mais jus à interpretação daqui do texto, ou dá mais justiça àquilo que é o sentido que o Senhor Jesus Cristo aqui está a dizer. Jesus aqui está apresentando que a sua morte e ressurreição deu para ele poder sobre as chaves da morte, como está lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18. Qual é a ideia? É que com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele libertou os homens do poder e domínio da morte. A morte agora já não tem poder sobre aqueles pelos quais Cristo morreu. Cristo Jesus, ele é o rei do universo. O mundo que outrora se apostatou de Deus, o mundo que outrora na pessoa de Adão e Eva se desviaram de Deus, se aliaram a Satanás, o mundo que outrora se corrompeu, estava sob o poder de Satanás. O Cristo Jesus, aquele que veio e pagou pelos nossos pecados, agora ele ressuscitou e tem todo o poder, lhe foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele agora é aquele pelo qual se dobra todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a autoridade lhe foi dada. E aqui o Senhor Jesus Cristo vai falar exatamente após a sua ressurreição. Se você for ver no capítulo 28, no início do capítulo 28, narra sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Imediatamente após a sua ressurreição, ele marca encontrar com os seus discípulos na Galileia, e lá Jesus Cristo aparece para eles e vai dizer:
toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, essas palavras do Senhor Jesus Cristo, elas são importantes para aquilo que nós chamamos da missão da igreja. São palavras ditas no contexto de missão, e elas não podem ser excluídas daquilo que é a tarefa missionária. Nesse sentido, então, meus queridos irmãos, geralmente quando nós falamos da grande comissão, quando nós falamos de missões, quando abrimos o texto de Mateus 28 para falar de missões, você já percebeu que geralmente nós começamos lendo o versículo 19? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Geralmente as pessoas ignoram o versículo 18. Mas, meus queridos irmãos, exatamente no versículo 18 está o fundamento para todo o restante do versículo 19 e o versículo 20. O versículo 19 e o versículo 20 não tem fundamentação nenhuma, não tem poder nenhum, não tem base nenhuma para a missão, se não começarmos no versículo 18. É porque Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. É porque Cristo morreu, verteu o seu sangue para conquistar os seus eleitos, para redimir as pessoas pelos quais ele morreu e restaurar a criação. É por isso que nós temos então autoridade para sairmos e pregarmos o evangelho a todas as nações. Meus queridos irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o poder de Cristo Jesus sobre os céus e sobre a terra, é o fundamento para fazermos missões. Por que nós devemos fazer missões? Devemos fazer missões porque Cristo tem um grande poder sobre os céus e sobre a terra, por causa da grande autoridade de Cristo Jesus. Cristo é aquele que foi e redimiu os pecadores. Cristo é aquele que foi e pagou pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, e Cristo foi e derramou o seu sangue, morreu em nosso lugar. Portanto, ele tem autoridade. Por causa disso, nós podemos ir no mundo afora e falar: Cristo Jesus veio e morreu pelos pecadores. Por causa disso, nós podemos usar a nossa Bíblia e no mundo afora pregar o evangelho para os ímpios que lá estão, porque por mais que eles estejam sob a influência de Satanás, mas são eleitos lá no mundo, ele foi morto, ele foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, portanto pertence a Cristo Jesus. Por causa da grande autoridade de Cristo, é que nós podemos entrar nas nações, inclusive que perseguem os cristãos, que são fechados ao evangelho, e podemos dizer: Cristo é rei sobre este lugar. Como diz Abraham Kuyper, um grande teólogo do passado, não há nenhum centímetro na terra sobre o qual Cristo não possa dizer: é meu. Tudo pertence a Cristo. Tudo é de Cristo. O Pai deu a Cristo e Ele conquistou com a sua morte vicária. Portanto, tudo lhe pertence. E isso dá fundamento para fazermos a obra de evangelização. Meus irmãos, se não fosse por essa grande verdade, nós não teríamos fundamentos para sair e pregar o evangelho. É com base na reivindicação da autoridade de Cristo que Cristo vai comissionar a sua igreja para evangelizar o mundo. Ele é o Rei Supremo do universo, todos lhes devem obediência. E, meus irmãos, é com base nisso que o Salmos 2, um salmo messiânico, vai falar: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e a extremidade da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Salmista, lá no Salmos 2, falando sobre aquilo que é a autoridade de Cristo Jesus, já mostrou como todas as nações estão debaixo da autoridade de Cristo, e que se essas nações não querem ser esmagadas pela ira do Filho, eles devem beijar os pés do Filho, devem fazer paz com o Filho. Toda a autoridade foi dada sobre Cristo Jesus. Mas, irmãos, devemos lamentar por haver em algum lugar onde Cristo não é adorado. Essa era a queixa do salmista em Salmo 119, no Salmo 119, quando ele dizia: torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei.
Nós devemos, queridos irmãos, olhar para as pessoas e ver cada lugar onde Cristo não é adorado. E nós devemos lamentar: Senhor, eu lamento porque aqui o Teu nome não é adorado, porque aqui o Teu nome não é glorificado. Porque Cristo é Rei sobre todas as pessoas, sobre todas as nações. Se há algum lugar, se há algum estado, se há algum município onde Cristo não é adorado, onde é exaltado qualquer outra coisa e não Cristo, nossos olhos devem lacrimejar, porque o nosso Senhor, Rei dos Reis, não é adorado nesse lugar. Ele conquistou tudo e todos lhe devem obediência. Ele é o rei que saiu para conquistar todos para si, e ele fez isso com a sua morte e a sua ressurreição. Portanto, ele tem um direito legal sobre todas as pessoas. Portanto, a grande autoridade de Cristo é o fundamento para fazermos missões. Esta é a primeira razão que nós vemos aqui no versículo 18. Vamos à segunda razão, que está no versículo 19 até o versículo 20, na parte B. Então, por que devemos fazer missões? Primeiro, devemos fazer missões por causa da grande autoridade de Cristo. E segundo, devemos fazer missões por causa da grande comissão de Cristo. Olha o versículo 19 até o versículo 20. Diz assim: "Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Aqui Cristo nos ensina a segunda razão do porquê que devemos fazer missões. E aqui vemos que devemos fazer missões por causa da grande autoridade de Cristo. Meus irmãos, aqui vemos aquilo que é o cerne da missão. Nesses versos, Cristo nos apresenta a verdade sobre a obra missionária. Ele nos apresenta pelo menos aqui 3 verdades sobre a obra missionária. A primeira é a tarefa da missão. Olha que Cristo disse: fazei discípulos. Esta é a tarefa da missão. E, meus irmãos, nós precisamos aqui destacar aqui a nossa atenção, precisamos voltar os nossos olhares aqui, porque não poucas das vezes a igreja tem confundido a obra missionária com a ação social. Ação social não é missão. Ação social todo mundo consegue fazer, o governo consegue fazer, qualquer pessoa por aí consegue fazer. Então a igreja não pode confundir fazer missão com aquilo que é ação social. A missão, a tarefa missionária da igreja é fazer discípulos. É as pessoas renderem a sua vida a Cristo Jesus. É as pessoas submeterem a sua vida a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Ação social todo mundo consegue fazer. O governo faz ação social, mas eles não são a igreja de Cristo que fazem a missão. A missão é aquilo que somente a igreja pode fazer. E a igreja faz discipulado, é fazer discípulo fazer com que as pessoas se tornem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Com isso, eu não estou a querer dizer que nós não devemos fazer ação social. Devemos e podemos sim, podemos e devemos fazer ação social. Faz parte do mandato cultural, do mandato social que encontramos nas Escrituras. Faz parte daquilo que é o nosso dever de amar o nosso próximo. No entanto, não podemos confundir ação social com a obra de fazer discípulos. Não podemos confundir ação social com missão. Podemos levar sopa àqueles que estão na rua, podemos entregar roupas no tempo de frio àqueles que estão necessitados, mas isso é uma ação social. Se você não pregar o evangelho para essa pessoa, você não está fazendo missões, você está fazendo apenas ação social. Uma coisa não tem ligação com a outra. Fazer missões é levar o evangelho de Cristo para essas pessoas, de tal maneira que essas pessoas submetam a sua vida a Cristo Jesus, ficam discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então a tarefa da missão é isso, é fazer discípulos do Senhor Jesus. A outra coisa que esse texto vai nos aqui apresentar sobre o cerne da missão é aquilo que é o alcance da missão. Olha que o Senhor Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. Aqui vemos aquilo que é o alcance da missão. E uma coisa interessante de observar é que esse alcance da missão, que é de todas as nações, está fundamentado naquilo que é a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo é onde? Nos céus e na terra. Portanto, ela é ilimitada. Portanto, o alcance da missão também ela é abrangente. É de todas as nações. Meus queridos irmãos, é por essa razão que nós apresentamos ofertas missionárias, enviamos essas ofertas missionárias para as pessoas, até missionários que às vezes você nem conhece.
É por essa razão que nós oramos por campos missionários, pelas missões, por aqueles que você não conhece, nunca viu. Talvez até tenhamos o privilégio de conhecer o missionário que está num determinado campo missionário, mas você nunca viu aqueles crentes daquele lugar. É por essa razão que a igreja é uma igreja missionária e nos dedicamos a pregar o evangelho não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque entendemos que a obra missionária, o alcance da missão não é nacional, ela é global, não é local, ela é internacional. Porque Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso é que nós vamos e fazemos missões em todos os lugares, até mesmo nos lugares que é proibido levar o evangelho. Eles podem proibir pelas suas leis humanas, mas nós entendemos que há uma lei superior. Cristo Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. É nesse sentido que o irmão André, o fundador da missão Portas Abertas, entendeu esse conceito e fazia aquilo que é chamado de contrabando de Bíblia. Ele contrabandeava a Bíblia, pegava a Bíblia e levava para os lugares proibidos de entrar Bíblia. Ele sabia que não está cometendo nenhum crime diante de Deus, porque aquelas pessoas devem submissão a Cristo Jesus, aquelas pessoas precisam ouvir do Cristo Jesus, aquelas pessoas precisam ouvir que Cristo morreu pelos pecadores e aquele que depositar a sua fé em Cristo Jesus passará da morte para a vida. O alcance da missão é global e precisamos levar o evangelho a todas as nações. Meus irmãos, é interessante que isso aqui é um cumprimento do que estava lá no Antigo Testamento. Quando Deus chama Abraão, Deus lhe faz uma promessa, lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, Deus diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquela promessa feita a Abraão, ela se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele descendente de Abraão, é aquele por meio do qual todas as famílias da terra são benditas, são alegres, são felizes, por causa do Senhor Jesus Cristo. E basta olhar para todos nós aqui, somos a realidade desta promessa. Olho para vocês brasileiros, olho para mim mesmo, angolano, africano, para vocês americanos, pessoas de diferentes lugares. Essa promessa que foi feita lá muitos anos atrás, quando nenhum de nós aqui estava vivo, nem os nossos pais ou os nossos tataravós estavam vivos. O Senhor deu a promessa de que todas as nações seriam benditas em Cristo Jesus. E nós somos fruto disso. O Evangelho chegou no Brasil, especificamente para a IPB, chegou no dia 12, aqui no Brasil, com o missionário Simon, pregando o Evangelho, falando de Cristo Jesus para o povo brasileiro. E este povo conheceu a Cristo Jesus. E hoje temos uma igreja presbiteriana do Brasil, uma das igrejas mais bíblicas do Brasil, graças à obra missionária. Meus queridos irmãos, Deus, ao prometer isso para Abraão, Paulo interpreta dizendo que ele estava isso foi um pré-anúncio daquilo que é o Evangelho, de que o Salvador que descenderia de Abraão, ele haveria de redimir toda a terra. Nota então que o alcance abrangente da comissão de Cristo corresponde com a sua autoridade ilimitada. Ainda nessa parte aqui, agora Jesus, ele falou daquilo que é a tarefa da missão, aquilo que é o alcance da missão, e ele vai falar daquilo que é a metodologia, tá? Como é que a gente cumpre essa mesma missão? E Jesus vai dizer, a primeira coisa, ide. Há uma certa discussão sobre essa palavra aqui, ide, se o mandamento é ide ou o mandamento é fazer discípulos. E está claro entre os estudiosos que o mandamento é fazer discípulos. O imperativo é fazer discípulos. No entanto, este idem também, embora não seja o verbo principal, ele compartilha daquilo que é a força imperativa do verbo principal, que é fazer discípulo. Portanto, Jesus Cristo aqui está dizendo que nós precisamos ir. Olha, meus queridos irmãos, então, que aqui é destacado que a igreja não é chamada apenas para vir para cultuar, a igreja também é chamada para ir. Portanto, não devemos apenas nos fechar em nós mesmos, devemos também ir. Isso é uma coisa interessante, meus queridos irmãos, porque os pecadores dificilmente virão. Nós é que precisamos ir atrás dos pecadores, levar o Evangelho. Como nós falamos hoje pela manhã, eles estão mortos em seus delitos e pecados, e eles não vão ver a sua pecaminosidade, não vão perceber a beleza de Cristo e a necessidade de salvação.
nós precisamos ir lá e pregar o evangelho para essas pessoas. Após fazer isso, Jesus Cristo disse que batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo aqui é o sinal e o selo de pertencermos a Cristo. Isso aqui pressupõe um arrependimento. Em outras palavras, ao ir às nações, a mensagem deve ser: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, como está lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Aqueles sobre os quais nós pregamos, nós devemos então, uma vez arrependido, como sinal e selo da aliança, batizá-los, como sendo fazer parte daquilo que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo continua nessa metodologia, é ir, é batizar, mas também é ensinar estas pessoas, está lá no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Note, meus queridos irmãos, que o discipulado não para com a proclamação do arrependimento e, por consequente, o batismo dos arrependidos. Os batizados precisam ser discipulados. Uma vez que nós pregamos para as pessoas, nós precisamos continuar. Se essa pessoa se arrependeu dos seus pecados, veio para a igreja, nós precisamos continuar a discipular essas mesmas pessoas. Precisamos ensiná-los a guardar todos os mandamentos do Senhor Jesus. É o que ele diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham dito. Olha para a abrangência destas coisas que o Senhor disse. Ele vai dizer: todas as coisas que vos tenham dito. Meus queridos irmãos, é um ensino abrangente, um ensino completo. E aqui podemos dizer, meus queridos irmãos, é um discipulado que termina apenas com a morte desta pessoa. A evangelização de alguém termina com a conversão dessa pessoa. Mas uma vez convertida, essa pessoa precisa ser ensinada, precisa continuar a ser discipulada, ensinada nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, a fim então dele dia após dia crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E isso é um exercício, uma atividade que não para, pois o propósito é que esse discípulo submeta todas as áreas da sua vida, consagra a Cristo Jesus. A ideia é que esse discípulo viva corandeu, viva diante de Deus, sendo o discípulo do Senhor Jesus Cristo. Isso leva tempo, meus queridos irmãos, leva tempo. Permita-me, meus queridos irmãos, dizer aqui uma palavra para nós que temos contribuído com a obra missionária. Isso é importante e devemos continuar assim. Mas às vezes nós somos meio pragmáticos e os missionários se queixam muito disso. Porque às vezes nós fazemos parceria com os missionários, nós colaboramos, cooperamos. Não é que nós ajudamos, nós não ajudamos missionários, nós cooperamos com a obra missionária, contribuindo financeiramente, orando por estes aí. Mas nós também, é claro, estamos a dar o nosso dinheiro e o que geralmente a gente faz? Queremos relatório. E qual é o relatório? Quantos batizados, quantos entraram no rol de membros, quantos evangelizados. Nós queremos esses relatórios. Mas, meus queridos irmãos, às vezes nós nos esquecemos que essas pessoas, às vezes, não vêm numa velocidade da forma como nós queremos. Conta essa história, meus queridos irmãos, do missionário que esteve numa certa região, numa aldeia distante. Ele esteve lá 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, e não tinha nenhum relatório de conversão, nenhum relatório de batismo. Ele continuava lá, e a sociedade que o enviou perguntou: mas e como nenhum relatório? Depois de 20 anos lá, nenhum relatório de conversão. E a sociedade então decidiu tirá-lo daquele lugar, porque não estava tendo efeito, não estava tendo fruto naquele lugar. E se tirou esse missionário daquele lugar. Passou-se um tempinho, me enviaram para lá outro missionário, depois de alguns anos. E esse missionário, quando chegou lá, viu várias pessoas com a sua vida submetida ao Senhor Jesus Cristo, sem antes fazer a obra missionária. E enquanto ele investigava o que aconteceu, qual pessoa vos evangelizou, eles deram um relatório de que
alguns anos atrás, 20 anos atrás, esteve aqui um missionário que pregou para nós em 20 anos, e agora nós estamos a ver o fruto daquilo que é o trabalho deles. Meus irmãos, o resultado da obra missionária não vai vir muitas vezes no nosso tempo, é no tempo de Deus. A conversão vai se dar no tempo de Deus, o resultado vai se dar no tempo de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, embora nós cooperamos financeiramente com os missionários, com o campo missionário, precisamos ter em mente, meus queridos irmãos, não focar apenas o sucesso missionário ou aquilo que é, então, o resultado missionário apenas naquilo que é o quantos batizados, quantos convertidos. A obra está sendo feita e nós louvamos a Deus por isso. Tanto é que o próprio Paulo falou que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que salvam como nos que se perdem. O resultado vai vir no tempo de Deus, na vontade de Deus, conforme o querer de Deus, e não como nós quisermos que seja da nossa forma. Portanto, devemos saber então que esse discipulado leva tempo. Não é fácil e leva tempo ensinar todas as coisas que Cristo Jesus nos ensinou. Aliás, todos nós aqui, quem de nós cumpre tudo aquilo que Jesus ensinou? Quem de nós guarda todas as coisas que Cristo ordenou? Nós mesmo ainda continuamos sendo discípulos de Cristo Jesus. Nós mesmo ainda continuamos sendo aqueles que aprendem de Cristo Jesus. Hoje estive vendo o estudo que o reverendo Tiago deu aqui na igreja, no meio das missões, falando da história desta igreja, e pude ver como pessoas que começaram assim, criancinhas, nem adolescentes eram, não vou citar aqui nome, nem adolescentes eram e foram crescendo na igreja, e até agora estão na igreja, continuam ouvindo a palavra do Senhor. Meus irmãos, aqui ninguém se forma no discipulado de Cristo, a não ser depois da sua morte. Somos eternos aprendizes, vamos continuar a aprender sobre Cristo. E deixa eu te dizer, mesmo depois da nossa morte, na eternidade, passaremos eternidade e eternidade conhecendo Cristo, conhecendo Deus dia após dia, e nunca vamos chegar ao conhecimento completo. Porque precisamos dia após dia crescer, conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vejam então que a grande comissão é uma obra, cuja tarefa é fazer discípulo de todas as nações. Cuja tarefa é fazer discípulo de todas as nações. Irmãos, embora a evangelização do mundo seja fundamentada no senhorio de Cristo, e é uma obra, é uma obediência à sua ordenança, nossa missão se constitui numa tarefa extremamente difícil. Você já sabe, imagina o que é fazer discípulo de todas as nações. Você sabe o que é ir para todos os lugares e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que Cristo Jesus nos ensinou, nos ordenou? Essa é uma tarefa difícil, se não impossível, se depender de nós mesmos. Qual garantia nós temos de que os nossos empreendimentos, de que os nossos esforços, de que os nossos valores não são gastos em vão, de que o nosso suor, de que todos os sábados ou todos os meses ir para a aldeia e pregar o evangelho lá, quais garantias nós temos de que isso vai surtir efeito? Quais garantias temos de que não vamos falhar na missão? Qual garantia nós temos de que vamos cumprir aquilo que Cristo nos ordenou a fazer? Meus irmãos, olhem então que a missão de Cristo nada mais é do que, a missão que Cristo dá para a sua igreja, nada mais é do que a continuidade daquilo que é a missão que Cristo recebeu do seu Pai. Ele mesmo disse, recebeu essa missão do Pai e agora Ele confiou a nós. Já não está aqui na terra fisicamente, Ele confiou à sua igreja. E que certeza nós temos de que podemos cumprir essa missão, de que vamos dar conta de cumprir essa missão. Pois bem, meus irmãos, o versículo 20, no final do versículo 20, nos apresenta aqui a resposta para isso. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos que devemos fazer missão por causa da grande promessa de Cristo. Essa é a última coisa que nós vamos ver. Primeiro, nós vimos que devemos fazer missão por causa da grande autoridade de Cristo. Segundo, nós vemos que devemos fazer missão por causa da grande comissão de Cristo. E agora, para finalizar, vamos ver que devemos fazer missão por causa da grande promessa de Cristo. Olha o que diz lá na continuação do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, nesse texto que nós lemos, são duas partes praticamente às vezes ignorada quando se abre esse texto para falar da missão da igreja. Geralmente nós abrimos e lemos mais essa parte ali, ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações.
Não nos focamos apenas nisso e nos esquecemos daquilo que é a primeira parte, que é a grande autoridade de Cristo sobre os céus e a terra. E nos esquecemos daquilo que é a última parte, que é a grande esperança da missão. Como podemos ter esperança que a obra missionária vai dar certo? Por causa desta promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Observe, meu querido irmão, Jesus Cristo não está a falar apenas aqui de estar conosco na vida cristã. Jesus não está a falar de estar conosco nas aflições da vida cristã. Jesus não está a falar apenas de estar conosco naquilo que é o nosso viver na vida familiar, no nosso trabalho secular, nos nossos estudos, naquilo que é a nossa vida aqui neste mundo. Jesus não está a falar meramente de estar conosco no culto. Eu sei que em todos esses momentos Cristo está conosco. Mas aqui o texto, essa promessa, está dentro do contexto de quê? Missões. É missões. Eu gostaria que você olhasse para a beleza disso. Às vezes, quando nós citamos esse versículo aqui, é para falar que Cristo está conosco. Meu irmão, se anime. Eu sei que estás a sofrer, mas se anime. Cristo disse que estará conosco até os confins da terra. É verdade. Mas esse texto aqui, nesse contexto, na verdade, está a falar da presença de Cristo na missão. E essa é grande esperança para nós. Que esperança para nós saber que essa grande obra missionária nós fazemos, não estamos só. Temos Cristo Jesus conosco. Ele é aquele que está conosco. Nós somos enviados como ovelha no meio de lobos, sim. Nós temos resistência do império das trevas, sim. No entanto, Cristo está conosco. Cristo nos apresenta aqui essa esperança da missão, porque Ele está conosco, nos assegura com a esperança em nosso trabalho missionário, prometendo-nos a sua presença até a consumação dos séculos. E observe que a promessa de Cristo aqui, de estar conosco, não é meramente porque Ele é Deus e Ele é onipresente, não é meramente por isso. É claro que como onipresente Ele está conosco, mas é uma presença operante, uma presença capacitadora, cooperando conosco nessa grande tarefa que é a obra missionária, que é de fazer missões para todas as nações. Notem, irmãos, que Cristo, então, Ele se faz presente conosco de um modo operante, ou seja, cooperando com a gente, conforme enfatiza Marcos ao registrar esse fato. Abra lá comigo em Marcos, no capítulo 16. Marcos, depois de Mateus, onde nós estamos, capítulo 16, o último capítulo. Vamos ver o versículo 19 e o versículo 20. Marcos 16, 19 e 20. Se você conhece o Evangelho segundo escreveu Marcos, você entende, praticamente você é automático, você sabe que Marcos 16 é o famoso texto também da grande comissão. 16:15 vai dizer, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí vai descrevendo a missão, Cristo está da missão para a igreja. Agora veja aqui que ele diz, imediatamente depois de dar essa missão, o que Marcos registra lá, versículo 19 e versículo 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de eles ter falado da missão, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então dá para perceber? Ele deu a missão, ascendeu aos céus, e ele diz aqui a realidade. De fato, ele foi recebido nos céus, assentou-se à destra de Deus. E o versículo 20, os discípulos saíram para pregar em todas as partes e cooperava com eles o Senhor. Qual o Senhor? Aqui está se falar de Cristo. E a pergunta é, as crianças que fazem bastante perguntas, né, e legitimamente poderiam dizer, mas tio, como assim ele não foi nos céus? Como é que ele estava a cooperar com eles? Isso por causa por meio do seu Espírito Santo. Cristo enviou o seu Espírito Santo, derramou o Espírito sobre a sua igreja, e por meio do Espírito Santo, Ele capacita a igreja a cumprir com a obra missionária. Viu como a pregação de agora de noite se complementa com o estudo da manhã?
Na manhã vimos o poder do Espírito na missão da igreja. É por meio da atuação do Espírito Santo, cooperando conosco, nos usando, nos ajudando, trabalhando conosco, que nós cumprimos isso. Cristo realiza, cumpre essa sua promessa, vai cumprindo essa sua promessa de estar conosco todos os dias enquanto fazemos missões, por meio da atuação do seu Espírito Santo. Usando nós como evangelistas, missionários, mas usando também aqueles, trabalhando no coração daqueles sobre o qual nós estamos evangelizando. Portanto, meus queridos irmãos, nós não estamos sozinhos na tarefa da evangelização do mundo. Cristo se faz presente operosamente por meio do seu Espírito. Tal promessa deve nos encorajar a cumprir nossa missão com esperança, confiança e perseverança. Isso serve, meus queridos irmãos, de encorajamento para você que às vezes se acha insuficientemente capacitado para evangelizar. Cristo disse que estaria contigo e Ele está. O Espírito Santo nos capacita na nossa tarefa de evangelizar o mundo. Portanto, não temas. Não tema, querido irmão, fale do Evangelho para as pessoas, fale para os seus amigos, fale para os seus familiares, fale para o seu colega do trabalho, seu colega da escola, pregue o Evangelho e saiba que naquele momento Cristo está contigo. Pode não estar contigo o seu irmão da igreja, mas Cristo está contigo por meio do seu Espírito Santo, te ajudando, te capacitando e abrindo os ouvidos e o coração daqueles que te ouvem. Precisamos, meus queridos irmãos, nos encorajar com isso, a pregar o Evangelho. Eu sei que às vezes nós zelamos pelo nosso testemunho e queremos, por meio do nosso testemunho, manifestar aquilo que é o aroma de Cristo, e isso é verdade. Mas se há uma tolice, às vezes, que a gente confunde, é achar que meramente pelo nosso testemunho as pessoas vão se converter. Testemunhos é importante. Mas as pessoas se convertem com a nossa pregação do Evangelho. Há uma frase popular que disse por aí, que se fala o seguinte: pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Isso não é bíblico. O Evangelho só se prega por meio de palavras. É por meio de palavras bíblicas que se vai se transmitir o Evangelho. O nosso testemunho é boa coisa sim, mas ele não é que vai levar o Evangelho para as pessoas. Se nós continuarmos calados e achar que apenas o testemunho é suficiente, as pessoas vão olhar para nós e vão falar: ele é diferente. Rapaz, que homem, que exemplo bom, hein? Que bom cidadão. Não, ele é diferente. E eles não vão conseguir achar uma explicação do porquê que você é diferente. E em vez de darem um louvor para Deus, vão dar o louvor para você, porque você é diferente. E em algum momento vão chegar: eu quero ser como você. Eu quero ser como você. Igual o meu primo, né, me ligou, estava no Brasil, me ligou e falou: Kennedy, a minha esposa deu à luz e eu vou colocar para ele o seu nome. Vai ser teu xará. Eu falei: mas por quê? É porque eu te admiro tanto, eu quero que ele seja como você. Não, mas como é que eu sou? Não, eu quero que ele seja como você. Eu tive que esclarecer para ele: não sou eu, é Cristo em mim. Como diz João Calvino: se vires alguma coisa de mal, este sou eu. Mas se vires alguma coisa de bom, é Cristo em mim. Portanto, o testemunho é importante, mas ele não é evangelização. A evangelização é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, o senhorio de Cristo, a sua ordenação e a sua promessa constituem base sólida para fazermos missões. Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, nem demônios, nem qualquer poder terreno podem impedir a expansão do reino de Cristo. Porque Cristo tem o seu poder sobre tudo. Ninguém, nem nenhum governo, seja comunista, socialista ou qualquer outro governo ditador, ninguém vai parar a causa de Cristo. Ele deu à sua igreja a missão de ir pregar o Evangelho para todas as nações. Ele tem autoridade sobre os céus e a terra. Nem o inferno, nem os poderes do inferno poderão parar a proclamação do Evangelho. Portanto, igreja, sejamos mais ousados, sejamos mais firmes na pregação do Evangelho, sabendo que Cristo está conosco. Não estamos sozinhos. Pelo seu senhorio, ele chama pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas para serem os seus discípulos, pois ele os comprou com seu sangue.
A presença espiritual de Cristo em sua igreja nos capacita a cumprirmos nosso chamado de evangelização do mundo. Portanto, meus irmãos, estas são as razões mais do que suficientes para fazermos missões. Por que devemos fazer missões? Por causa da grande autoridade de Cristo, por causa da grande comissão de Cristo, por causa da grande promessa de Cristo. Será que precisamos de uma outra razão? Será que isso não são razões mais do que suficientes apresentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo para nos engajarmos em missões? Será que não são razões mais do que suficientes? Nossas orações pelos campos missionários, nossas orações pelos missionários, nossas ofertas pelas missões e nossas obras de evangelização e missões não são vãs, meus queridos irmãos. O Espírito Santo está com a gente, nos auxiliando na obra e abrindo o coração das pessoas para crer em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Que essas razões, meus queridos irmãos, nos levem a ser tal igual Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus queridos irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que o Senhor nos abençoe. Amém.